Eu sou Evangelista Patrícia, sou Patrícia Regina Flor de Maio. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, assista até o final, fica comigo até o final, fica. Hoje nós nós terminamos o livro de Isaías e vamos entrar no livro de Jeremias. Jeremias também foi um profeta, 626 anos antes de Cristo, tá? Como em hebraico é de trás para frente, é de 626 a 586 anos antes de Cristo, né? Aqui, e também o tema central do livro de Isaías: a falta de arrependimento levará à destruição. Nós temos que nos arrepender das coisas erradas que nós fazemos e não repetir. Então, a chave desse livro de Jeremias aí é arrependimento restaurado. Antes de continuar, eu quero glorificar a Deus pela essa chuvinha deliciosa que está agora caindo. Deus é lindo. Então aqui Jeremias, ele era filho de Elquias, foi um profeta da cidade levita de Ananote, e talvez tenha sido descendente de Abiatar. O significado do seu nome é incerto. Pode ser assim: o Senhor está aqui, ou o Senhor lança. São possibilidades. A vida pessoal desse profeta é mais conhecida do que a de qualquer outro profeta do Antigo Testamento, porque ele nos deixou muitas marcas de seus pensamentos, preocupações e frustrações. Porque o que ele pensava, ele falou, tá boa. As preocupações também ele colocava, ele não deixava de colocar. E também as frustrações, ele teve momentos de frustrações. Então, gente, servo de Deus também tem frustrações. Nós temos que saber lidar com as nossas frustrações. Jeremias recebeu a ordem de não se casar ou ter filho para ilustrar sua mensagem. O julgamento era eminente. Então, Deus falou: você não vai casar e nem ter filho. Então, como se diz, né? Ele ficou só por conta da obra. Existem pastores que agem assim também, não se casam. Presbítero Jamil, Deus abençoe. YYLFLDLL. Então, aqui Deus falou para o profeta Isaías não casar. O profeta Jeremias não casou. Jeremias recebeu a ordem de não se casar e de não ter filho para ilustrar sua mensagem. O julgamento era eminente e a próxima geração seria exterminada. Será, né? Porque seria. O seu companheiro e amigo mais chegado era o seu escriba, Baruque. Baruque era o companheiro mais chegado dele, que escrevia o que ele fazia, né? Jeremias tinha poucos amigos, não tinha muitos amigos, além dele, além do Baruque. Ao que parece, são qualificados como amigos apenas Aicão, Gedalias, filho de Aicão, Ebed Meleque. Esse se deve em parte por causa da mensagem da ruína proclamada por Jeremias. Uma mensagem contrária à esperança do povo que incluía uma sugestão de rendição aos babilônicos. Apesar dessa mensagem de ruína, da sua severa repreensão aos líderes da época e do desprezo, né? Do desprezo pela idolatria, porque Deus nunca aprovou idolatria. O seu coração doía, o coração de Jeremias doía pelo povo, pois sabia que a salvação de Israel não estava desassociada da fé em Deus e de um relacionamento de aliança correta, de aliança correta, expressão de obediência. Tudo aconteceu de errado, tudo que acontece com o ser humano de errado é por falta de obediência. Jeremias, esse profeta Jeremias aqui, quer dizer, então até agora nós estamos sabendo que Jeremias ele não casou e não teve filho.
E Jeremias ele profetizou em Judá durante os reinados do rei Josias, Jeoaquim, Jeconias, Gedequias. O seu chamado é datado, igual eu falei com vocês, em 626 anos antes de Cristo, e seu ministério continuou até pouco tempo depois da queda de Jerusalém. Jeremias viu a queda de Jerusalém, ele viu. Ele profetizou o tempo todo a queda de Jerusalém, porque o povo estava em pecado, extremamente em pecado. Quando você pega lá, primeiro, quando você pega Reis, quando você pega Crônica, lá está falando do profeta Jeremias bem levemente. Aqui está contando mais, está aprofundando na vida dos profetas. Então agora aqui aprofundando na vida do profeta Jeremias, que é chamado de profeta maior, não porque ele é maior, mas é por causa não é porque ele é melhor do que os outros profetas, não. É porque ele é um livro longo, igual o livro que nós acabamos de ler, que é o livro de Isaías, né? Que é um livro longo. Ariel, obrigado pelo presente aí, Deus abençoe. E aqui, gente, o profeta Sofonias precedeu ligeiramente a Jeremias, a Naum, Abacuque e Obadias. Foram contemporâneos seus. Ezequiel foi um contemporâneo mais jovem, e Ezequiel profetizou na Babilônia, porque quando houve lá, quando a Babilônia levou o povo israelita como escravo para a Babilônia, levou Ezequiel junto. Tinha que levar um profeta para lá, né? E Jeremias ficou lá com os remanescentes de Jerusalém, também, como se diz, para estar aconselhando o povo lá. Então, qual que é o contexto histórico aí? O contexto histórico, Jeremias iniciou o seu ministério no reinado de Josias. O Josias, ele foi um rei bom que adiou temporariamente o juízo de Deus, porque aqui Deus está prometendo. Lá em Isaías ele prometeu o tanto de coisa que ele ia fazer com o povo idólatra, mas Uzias, ele foi tão íntegro que Deus adiou o juízo. Aqui ele falando assim, um rei bom. Aí Deus adiou o juízo temporariamente, e o juízo de Deus prometido por causa do governo terrível de Manassés, que Manassés foi um rei terrível, que até ofereceu seus filhos para serem queimados, né? Ofereceu para ídolo idólatra, que é o deus Moloque, que eles chamavam lá. Ele te colocava um fogo lá, tinha uma abertura nele, e ali ele jogava as crianças. Aí Josias veio, né? Os acontecimentos estavam mudando rapidamente no Oriente Próximo. Josias tinha iniciado uma reforma a qual incluía a destruição de lugares altos pagãos em Judá e Samaria. Josias estava destruindo aquilo que Deus gostou, né? Josias está aqui destruindo os altos pagãos em Judá e Samaria. E aí, entretanto, a reforma teve um efeito pouco duradouro sobre o povo. Assurbanipal, uns nomes esquisitos, né? O último grande rei assírio morreu em 627 a.C. A Assíria estava enfraquecendo, e Josias expandiu seu território para o norte. A Babilônia, sob o governo de Nabopolassar, e o Egito sob Neco, estavam tentando sustentar a sua autoridade em Judá, mas Josias estava ali firme, era um rei temente a Deus. Quando nós somos temente a Deus, tem muitas vantagens, irmãos. Tem diferença. Se você não é servo de Deus, experimente confessar Jesus e ser servo de Deus.
É muito gostoso. Tem luta? Tem dia que é braba. Nossa! Tem dia. A luta não acaba não, mas nós nos tornamos bem mais fortes. Em 609 a.C., Josias foi morto em Megido ao tentar impedir a Faraó Neco de ir contra o que restava da Síria. 3 filhos de Josias, Joacás, Jeoaquim e Zedequias, e um neto chamado Joaquim, sucederam no trono. Jeremias viu a insensatez da linha de ação políticas. Eles não eram sensatos. A ação política dos filhos do rei Josias eram insensatas. E aí já começa, né? E ele viu a insensatez da linha de ação política desses reis e pegou o Jeremias, alertou-os sobre os planos de Deus para ajudar, mas nenhum deles deu atenção à advertência de Jeremias, porque eles começaram a agir com insensatez. Jeremias avisou: toma cuidado, há uma profecia contra Judá e tudo, toma cuidado. Mas eles não deram atenção. É a mesma coisa de hoje. Hoje a gente fala: Jesus está voltando, Jesus breve voltará, toma sua posição. As pessoas não estão nem aí, continuam agindo como se fosse viver eternamente na terra. Eu quero falar com você que todos nós morremos. Agora nós temos que ter certeza da vida eterna. Para onde você irá? Para onde eu irei? Né? Eu já confessei Jesus, eu carrego essa certeza absoluta da salvação dentro do meu coração. E aqui ele alertou esses reis que eles estavam agindo errado, e eles não deram nem ideia. E o conteúdo desse livro, gente, o livro consiste principalmente em uma breve introdução. Há uma introdução aí, né? Uma coleção de oráculos contra Judá e Jerusalém, porque Jerusalém era a capital de Judá, tá? Que Jeremias ditou ao seu escriba Baruque. Por que Baruque era chamado de escriba? Porque ele escrevia o que Jeremias falava, tá? Toda pessoa, porque nem todo mundo escrevia naquela época, nem lia. E os oráculos contra as nações estrangeiras, né? Ele foi falando. Jeremias tinha um coração compassivo para com o seu povo e orou por ele mesmo quando o Senhor lhe disse que não fizesse isso. Ainda assim, condenou os governantes, os sacerdotes e os falsos profetas por levar o povo à perdição. Jeremias estava morrendo de dor. Oh, Deus, tem compaixão e tudo. E aqui no Jeremias tem a aplicação pessoal que fala: Jeremias viu que religião é essencialmente um relacionamento moral e espiritual com Deus. A verdadeira religião é um relacionamento, uma devoção a Deus, moral e espiritual. E hoje está tanta imoralidade até no meio do povo de Deus, né? Misericórdia. Muito da mensagem de Jeremias é relevante porque é eterna. O pecado sempre deve ser punido, mas o verdadeiro arrependimento traz restauração. Se nós pecamos e arrependemos daquilo que nós fazemos, temos que nos arrepender, porque o pecado traz restauração. Se você quiser viver uma vida de avivamento, arrependa-se e não peques mais. Esse é o livro de Jeremias.